Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 4 de Bibliologia e eu quero iniciar essa aula dizendo sobre o período interbíblico. Esse período ele vai de Malaquias até Cristo, até Mateus, ali o Evangelho de Mateus, que durou esse período aí então cerca de 400 anos. Durante esse período, Israel foi dominado pelos persas e esses persas eles foram brandosos e tolerantes, pelo que Israel gozou de tal liberdade e durante esse período Israel não teve nenhum profeta que se levantou e foi usado por Deus. Após esse silêncio bíblico desse período, a história registra diversos acontecimentos que foram decisivos para a configuração do mundo bíblico por causa dessa ocasião, da ocasião onde Cristo nasceu e começou a desenvolver o seu chamado em obediência a Deus, cumprindo então o seu propósito aqui na Terra. Logo antes ali da vinda de Cristo, por volta do ano 66 a.C., a Palestina passava ali pelo domínio de Roma, e na época de Cristo, quando ele nasceu, governava a Galileia ali Herodes, o Grande. Herodes, então, praticou todos os atos que se julgou necessário naquela época para chegar, então, no trono, matando, então, inclusive todos os membros ali do Sinédrio, alguns até nobres e pessoas da própria família. Isso tudo pela ganância de ocupar o poder ali na época. Então, na época ali do cristianismo, ele tem o início no nascimento de Jesus até o arrebatamento da igreja, que ainda está para acontecer. Então, quando Jesus ele nasce ali, ele reinava sobre toda a Judéia, era Herodes. E ao visitar ali os magos do Oriente, perguntou onde é nascido o rei dos judeus. Herodes ele já vivia preocupado com a possibilidade de haver uma conspiração contra o seu trono, de tirar ele do poder. E assim fez com que ele se preocupasse e ele estava até com a intenção de tirar a vida das pessoas. Ele deu uma ordem de ser mortas todas as crianças do sexo masculino. Isso tudo pelo medo de perder ali o seu poder. Houve então a destruição de Jerusalém, né, por volta do ano 70 depois de Cristo, aconteceu uma revolta dos judeus contra os romanos e resultando então numa guerra. César ali, que foi da época ali de Nero, ele escolheu o seu melhor general para sufocar essa revolta. A sede do governo a qual pertencia Israel estava na Síria, de onde veio então Céstico Galo, né, com 40 mil soldados para atacar Jerusalém. Os judeus então resistiram e Galo teve que se retirar, perdendo 6 mil homens. 4 anos depois, no dia da Páscoa, Tiago, então ele surge com o seu exército de 50 mil homens. Depois de 5 meses de cerco, os muros foram derrubados, o templo incendiado e a cidade assolada. Morreram cerca de milhões de pessoas e foram levadas cativo até a queda ali do judaísmo. Então, nós percebemos que a história da igreja dita ali após o nascimento de Jesus Cristo, 5 anos ali, começa a contar 5 anos antes de Cristo, ela estende-se até os dias atuais. É a época do cristianismo do Novo Testamento. E nós sabemos que esse período da igreja, ele foi muito importante, foi um momento de revolução, foi a conclusão, foi a demonstração de que Deus ele cumpre aquilo que ele promete. Então, houve ali várias alianças, aliança feita de Deus com os homens no Antigo Testamento, e Deus decidiu, por vez, fazer com que o seu filho, o seu único filho, pisasse nessa terra para nos dar vida eterna. Então, essa época do cristianismo foi movido de várias experiências, vários acontecimentos que nós aprendemos e isso nos alegra o nosso coração
ao ver as pessoas que tinham um amor tão grande por Cristo, que eles eram capazes de dar a sua própria vida, né, por causa do Evangelho. Sofriam por cadeias, né, sofriam prisões, perseguições, e nós, às vezes, como cristãos, temos falhado nesse momento, onde as dificuldades vêm sobre a nossa vida e nós negamos com a nossa atitude, né, e com o nosso falar e com o nosso posicionamento. Então, você não pode ser mais uma pessoa como as pessoas têm sido nesses dias atuais. Pessoas que envergonham o nome de Deus, que envergonham o nome de Cristo e nos mostra e demonstra que tem um mau testemunho. Eu e você, como estudante da Bíblia, além de ser portadores de conhecimento, nós precisamos testemunhar o amor de Deus. A Bíblia vai dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dar a ordem: ficai em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Nós precisamos ser testemunha do amor de Deus, testemunha daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Então, houve grandes coisas na época da igreja primitiva, grandes coisas extraordinárias que nos traz lições preciosas, ensinamentos preciosos. Olhando para o contexto atual, eu vejo uma igreja totalmente diferente, uma igreja longe do propósito do Senhor. Então, nós precisamos pregar o arrependimento e voltar à essência da igreja primitiva, onde as pessoas não tinham falta de nada, um sempre ajudava o outro, sempre vivia em oração, em obediência e sempre honrando o nome de Deus com o seu testemunho e com as suas atitudes. Então, nós precisamos ter essa consciência que as pessoas têm olhado para nós e têm procurado esse Cristo que nós tanto pregamos. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você que nós somos imagem e semelhança de Deus, isso está escrito lá em Gênesis, então nós devemos mostrar para as pessoas que realmente nós somos portadores da glória de Deus. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você, continue, não desista, pois será grandiosa a experiência que Deus vai nos conceder, assim, depois desse conhecimento que nós vamos adquirir nesse curso, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.